Amém. Nós estamos hoje iniciando o estudo de número 29 do nosso Seminário Teológico de Base, CETEB. E esse estudo é intitulado O Autoesvaziamento de Cristo, ou, teologicamente, como é conhecido, o Kenosis, como o Deus Todo-Poderoso, Autossuficiente, Onipotente, Onipresente, Onisciente, se fez um de nós, né? Se tornou carne como um de nós. Nós temos estudado aqui no módulo 3, CETEB, já passamos pelo módulo 1 e 2, estamos no módulo 3, e concluímos esse semestre ainda o módulo 3. Nós passamos já por alguns temas, né, a respeito de Cristo, porque o módulo 3 ele é sobre Cristo, ou Cristologia, o estudo de Cristo. Obviamente que você não pode estudar a Cristo, né, no sentido de que tem pessoas que falam, ai, tá vendo, pastores acham que pode estudar Jesus. Jesus é infinito, ninguém conhece. Claro que ninguém conhece. Claro que Jesus é insondável. Claro que o Senhor ele não pode ser conhecido pela mente humana. Mas a teologia sistemática, que é como nós trabalhamos aqui, né, o ensino, ela não serve para nós conhecermos Deus ou tentar explicar Deus. Ela serve para organizar de uma maneira que seja inteligível, né, que seja capaz de nós podemos entender o quão Deus é maravilhoso, todos os seus atributos, tudo aquilo que o Senhor tem feito ao longo da história, todo o seu plano da salvação e todos os aspectos, né, que envolvem esse plano da salvação. E o autoesvaziamento de Cristo é um desses. Nós vamos já ver essa aula, mas antes vou pedir que a minha irmã Fernanda ore para que nós possamos iniciar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço, Senhor, por mais uma semana que estamos tendo a oportunidade de estudar, Deus. Nos revela, Pai, quem o Senhor é. Queremos te conhecer, meu Deus. Usa, Senhor, a voz do pastor, a voz do meu irmão para falar conosco, Deus. Amém. Amém, irmãos. Então, sem mais delongas, vamos a esse tema tão importante, né, na nossa fé. Deixa eu só fixar aqui para vocês. Deixa eu fixar também a minha imagem. Lembrando sempre que se você assistir, tá aqui no Meet, se você assistir essa aula com o celular, né, não na horizontal, mas na posição vertical, né, você vai conseguir talvez ter uma visualização melhor de tudo isso. E lembrando também que eu vou até colocar aqui no chat, né, o nosso Linktree, vou até compartilhar aqui rapidamente, só para todos conheçam, acho que uma boa parte conhece, outra não, né? Esse é o Linktree da igreja. O que é o Linktree? É uma página na web, é um link, né? Tem aqui, onde nós temos, é como se fosse uma página da internet, que é uma árvore, né, de links, né, de organização de links. Para que ele serve? Aqui, por exemplo, estão todos os links da igreja. Então, por exemplo, eu quero ir lá no Instagram da igreja. Só clicar aqui, ele vai te jogar lá para o Instagram. Eu quero saber o horário dos cultos. Você vai clicar aqui, né? Ele vai carregar e vai te dar aqui os horários do culto, né? O nosso endereço para as pessoas que são, né, de fora da igreja. A igreja possui cartões de visita, né, com um QR Code, que a pessoa escaneando com a câmera, ela cai exatamente nessa página. Então, nós temos aqui o link, por exemplo, para essa aula, né, que aqui nós estamos acessando para ter a aula, e temos o link, né, para a apostila. Então, todo o material que, obviamente, eu não fico lendo aqui de maneira sistemática. No início até fazíamos isso, mas fica mais dinâmico eu fazer as apresentações. Mas todo o material do que nós ministramos aqui está nesse link, está na apostila. Então, se você quiser baixar esse material, lê-lo, né, pegar os versículos, está tudo disponível no Linktree da igreja para que você possa ter esse acesso, né? Se você quiser aprofundar o seu estudo, ou tirar alguma dúvida, ou pegar algum texto bíblico, né? Fica tudo ali organizado. Temos o canal do YouTube. Como é que eu entro lá no canal do YouTube da igreja? Só vir aqui no link, já cai lá diretamente, você vai já saber. Deixa eu compartilhar aqui a tela melhor, que eu acho que eu estou compartilhando a tela inteira, que fica melhor. Pronto. Você vai clicar aqui, por exemplo, né? E ele vai te jogar automaticamente para o canal da igreja. Então, nós temos lá o canal da igreja, né? Com todos os vídeos das aulas. Aí tem pessoas que têm dificuldade, às vezes, para achar, né? Ou entender. Por exemplo, pastor, eu quero ver todas as aulas passadas do módulo 3. É só você vir aqui, ó,
por exemplo, no início vão estar sempre listados os vídeos, todos os vídeos em sequência. Aí você tem aqui a aba vídeos, né? Obviamente que vão listar os vídeos. O que eles chamam de podcast agora, né? A antiga playlist, que é o seguinte, por exemplo, se você clicar em playlist, vai aparecer aqui várias playlists da igreja, sobre o ministério, louvores que a gente canta na igreja, e também as aulas, né, que nós damos, né? Tem as duas turmas, material da identidade e material da conexão. Então, hoje em dia eles botam como podcast, que é organizado dessa forma para melhor. Então, tem aqui, ó, essa é a turma 2 que nós estamos funcionando, e tem a turma 1 que eu já encerrei. Por exemplo, na turma 1, nós temos lá, deixa eu voltar aqui, ó, na turma 1, vou tirar o áudio aqui para vocês verem, na turma 1, vocês vão ver aqui, ó, na minha direita, nós temos todo as aulas que eu dei ao longo de 2 anos e meio, né? Que a turma durou um pouco mais, durou 2 anos e meio, a turma 2 vai durar. O ideal é 2 anos, mas nós estávamos começando, houveram algumas pausas, durou 2 anos e meio, mas a ideia é que dure 2 anos, né? E nós temos aqui todas as aulas, né? Que foram ministradas durante todo esse período, né? Desde nós começamos lá na aula 7, né? E a gravar e começamos então tudo aqui. Então, por exemplo, se você quiser ver uma aula sobre, um exemplo aqui, Batismo. tem aqui não, no módulo do CETEB, não, as aulas sobre batismo não estão no módulo do CETEB, são aulas especiais, né? Que eu acabo gravando. Mas tem vários tipos de aula aqui, ó, por exemplo, essa aula é sobre o reino milenar de Cristo. Nós temos aulas sobre, esse daqui é a escatologia, a posição escatológica da igreja. Enfim, você pode fazer a sua pesquisa ali de diversas maneiras, né? Dentro da playlist. Isso era a turma 1, né? Quando nós iniciamos lá atrás ainda, né? Então, se você voltar lá no canal da igreja, no podcast, você tem a turma 2, que é a que nós estamos. Então, por exemplo, aqui vai estar listado. Eu mudei o sistema de inscrição, de detalhamento, né? De nomenclatura, né, do vídeo para ficar melhor, tá vendo? Que agora vê o estudo e o nome do estudo. Antes eu botava seminário, teológico base, aí ficava o nome grande, não dava para ficar vendo muito bem. Então, aqui já fica mais fácil de identificar. Então, se você quiser vir aqui, ó, dá uma olhada. Poxa, eu quero olhar lá no início, lá, a criação do homem, que foi o módulo 2. Só você clicar aqui e todas as aulas vão estar lá salvo, para vocês assistirem, né, desde o início. Assim também, como tem outros vídeos, né, vídeo de lançamento do aplicativo da igreja, né, nossa igreja tem um aplicativo, e você pode baixar ele tanto para iPhone quanto para Android, né, no aplicativo, sempre eu coloco lá os vídeos. E qual é a vantagem de você ver no aplicativo se você vê pelo celular? É que lá é como se fosse o YouTube Premium, né? Você não tem, como é que eu posso dizer? Você não tem propaganda, não tem interrupção, né? Você vendo lá por dentro do aplicativo, você vê no YouTube, mas sem nenhum tipo de propaganda, né? Sem nenhum tipo de interrupção. Temos o Spotify, YouTube Music, Deezer, né? Pastor, eu gosto tanto dos louvores da igreja, eu quero ouvir. Você clica aqui, tá vendo? E aí tem todos os louvores, né? Deixa eu abrir aqui o Spotify. Tem todos os louvores da igreja, tá vendo? Todos os louvores que nós... eu gostei tanto do louvor que eu vi no último culto, aquele... vou botar aqui que eu estava ouvindo agora, que era Teu Toque, da Gabi Sampaio, né? Então, tá aqui, ó. Só você... vocês estavam ouvindo esse louvor agora. Então, é só você clicar lá, né? Aqui, não, eu tenho que entrar na conta, né? Peraí só um minutinho. Entrar na conta, com a conta da igreja, para abrir o Webplay. Pronto. E aí tem todo lá, né? Se você quiser ouvir lá louvor, todos os louvores estão no louvor. Então, todos os louvores da igreja, tudo que você precisar, todo o nosso material é 100% atualizado. Então, né, se você quer ouvir, né, playlist, tem vários louvores que nós... eu gosto tanto daquele louvor que vocês cantaram lá no último culto, é só pegar o nome e tá lá na nossa playlist. Tem também alguns materiais, né, que nós disponibilizamos, fundo de tela de celular, tem vários que a mídia prepara, né? Tem várias estruturas que nós preparamos ao longo do tempo. Fundo do Teams aqui, por exemplo, se quiser lá pegar arte para ficar aqui no fundo do Teams da estrutura das aulas. Acho que é isso. E tem também aqui, né? Aqui são duas coisas que nós estamos... são nossos sistemas, né? Então, por exemplo, quero fazer o cadastro de membro, só você clicar lá, fazer o seu cadastro, tem um cadastro de membro aqui para você preencher. Bom, então fica aí a dica, se você está assistindo essa aula, né?
agora, né, ou futuramente no YouTube. Se você quiser ter acesso aos materiais que nós utilizamos aqui, fica a dica de como nós utilizamos, né, a estrutura de links, né, dentro do Linktree para todo o material da nossa igreja. E aí vamos falar agora, né, sobre esse estudo, que é o número 29, como falei. Você consegue acessar os demais estudos lá. Mas, então, o que nós vamos falar hoje, né? Sobre o kenosis, né? E esse estudo, ele é bem profundo, né? Diferente um pouquinho dos estudos que eu ministro aqui do Seminário Teológico de Base, que é um estudo teológico de base, ou seja, não é um nível avançado, né? Um nível, vamos dizer assim, né? De graduação. Esse eu aprofundei um pouquinho mais, porque ele é um conceito essencial para a gente compreender a natureza de Cristo, né, e o seu amor por nós. Quando a gente entende a natureza de Cristo e o que representou a sua encarnação, né, nós sempre falamos sobre isso, nós não acreditamos na reencarnação, mas nós acreditamos na encarnação. Reencarnação é eu nasci Lúcio, morro, aí na outra vida eu venho Maria, e na outra vida eu venho João, depois morro de novo, volto Emanuel. Isso é reencarnação, ou seja, tomar várias carnes ao longo do tempo. Isso é uma doutrina de diversas religiões, né, o chamado autoespiritismo, né, o kardecismo, o budismo e tantas outras religiões que acreditam nesse processo, mas nós cremos naquilo que a Bíblia fala, né, que ao homem só é dado o direito de morrer uma única vez e depois disso vem o juízo. Então, nós não acreditamos, obviamente, na reencarnação, mas acreditamos na encarnação, ou seja, se tornar carne. Jesus encarnou, Jesus se tornou carne, sendo Deus todo-poderoso, né? Ele se tornou carne, e foi como nós estudamos aqui no módulo 20, no módulo 3, no estudo do 25 e diante, nós vimos a encarnação, nós vimos o Cristo, né? Antes da encarnação, o Cristo encarnado, as suas funções. Na última aula falamos sobre o rei, né? Cristo como rei, antes como Cristo como profeta e antes como Cristo como sacerdote. Então, nós entendemos essa estrutura, faz com que a gente entenda e compreenda o amor de Deus por nós, né? Porque a gente vai mergulhar justamente nesse significado, né? O que significa Jesus? Porque a gente olha lá, Jesus está na manjedoura, Jesus como um de nós, mas o que realmente significou esse autoesvaziamento de Jesus, né? Explorando um pouco a sua divindade, a sua encarnação e o sacrifício na cruz. Então, a gente vai ter uma jornada aí, eu acredito, inspiradora para a gente ver isso. Então, a primeira questão aqui é definir, né, o autoesvaziamento em si, né? O autoesvaziamento de Cristo, ele também é conhecido como kenosis, né, que é esse processo de esvaziar. Então, nessa lição, a gente vai ver alguns pontos. O primeiro deles, deixa eu dar um highlight aqui, é de desvendar a humildade de Cristo, porque a gente vai explorar o conceito de kenosis, que significa o quê? Esvaziar-se. Kenosis é o termo grego para esvaziar-se, né? Se esvaziar. E como ele se aplica, né, ao nosso Senhor Jesus Cristo, principalmente através da lente de Filipenses 2, capítulo 2, né, versículo de 5 a 11, onde a gente vai entender a natureza, principalmente desse autoesvaziamento de Jesus, desvendando a sua humildade e o amor abnegado por nós. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para alguém abrir Filipenses, capítulo 2, versículo 5 a 11. Na verdade, se todos pudessem abrir, não para ler, mas para acompanhar, esse texto é o texto base da nossa lição hoje, e é importante que vocês fixem esse texto, né? Então, quem puder abrir, por favor, e ler, me ajudar aqui, eu agradeço. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5 a 11. 5 a 11. Vamos lá. Eu estou com uma Bíblia de linguagens atuais, tudo bem? Tudo bem, então. Então tá, vamos lá. 5, 2, 1. Estava abrindo 2, 5. É 2,5 mesmo, né? Capítulo 2, Ah, versículo 2, 5? Ah, tá. 2, 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos, e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas do céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Amém. Essa Bíblia tem a linguagem bem alterada, né? Eu vou ler aqui na NVI, deixa eu ler mais conciso. Vamos. Filipenses 2,
capítulo, versículo 5 a 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar, mas esvaziou-se a si. Aqui tá diferente mesmo do que ela leu. Bem diferente, né? Seja a atitude de vocês, versículo 5. A atitude de vocês é a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então, esse texto de Filipenses vai falar justamente sobre o autoesvaziamento de Cristo, né? Paulo é muito claro quando ele diz, olha, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. E que atitude é essa? A atitude de humildade, de submissão a Deus. Porque, embora sendo Deus, Jesus era Deus, e aí essa partezinha diverge um pouco nessa Bíblia, Vera, acho que aí falou a essência, a natureza, né? Tem um texto, esse textozinho fala, tem uma diferença importante aí no texto que você leu, é que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus era algo para pegar, né? Mas fazia assim, aí tá como que tá na sua versão? Pelo contrário, ele abriu mão de tudo. Não. Lê o versículo 5 e 6. 5 e 6. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Realmente, essa daqui é a Bíblia. Peraí, eu tenho um monte de Bíblia, né? Eu peguei essa daqui. Essa daqui é linguagem atual. Porque linguagem de hoje. A forma como dá a entender aí, parece que Jesus é uma pessoa diferente de Deus, né? Diferente de Deus, realmente. Essa versão não tá boa, não. Então, por isso que a gente precisa tomar cuidado com as versões, porque às vezes a pessoa tenta simplificar demais para a linguagem, né, atual, mas o texto perde um pouco o sentido. Né? Então, ele fala sobre esse autoesvaziamento de Jesus, né? Que, embora sendo Deus, sendo o próprio Deus, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ele não considerou esse aspecto de ser Deus algo que ele deveria apegar-se, mas, pelo contrário, né? Ele se esvaziou, ele fez o kenosis, no versículo 7, a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. Então, Jesus não se apegou a esse fato, ele se esvaziou e, vindo a ser servo, tornou-se semelhante aos homens e foi encontrado em forma humana e humilhou-se, né, a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Ou seja, Jesus ele vem para cumprir algo que estava muito claro desde o início, né, que era fazer a vontade do Pai. Isso é importantíssimo, porque durante todo o ministério de Jesus, nos evangelhos, Jesus, todo o tempo, ele dá ênfase a isso. Ele fala, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Eu e o Pai somos um, mas eu vim cumprir a vontade do Pai, do meu Pai. E isso era importantíssimo, porque nós estamos estudando já há algum tempo sobre Cristo, e eu falei sobre isso, acho que na última aula, para que houvesse a retirada, né, do pecado, o homem fosse liberto do pecado e fosse desfeito aquilo que foi feito no Éden, né, ou seja, Adão dá o governo, né, entrega toda a criação através da sua atitude a influência do pecado e da morte. Como um homem deu esse acesso, somente um homem poderia retirar esse acesso ou dar um novo acesso a Deus através de um novo e vivo caminho que o próprio Cristo diz que é ele. Então, Jesus, ele se torna homem, porque, assim como em Hebreus fala que por um homem entrou o pecado no mundo, por outro homem, pelo segundo Adão, pelo primeiro Adão entra o pecado, pelo segundo Adão o pecado é retirado. Então, Jesus, ele considerou abrir mão de toda a sua posição e, de maneira humilde, se submeteu à vontade do Pai para que, ao se esvaziar de si mesmo, ao se tornar um de nós, ainda assim, não sendo suficiente, ele, encontrado na forma humana, ele se humilhou e foi levado até a morte. E não bastasse que Deus fosse levado até a morte, né, que Jesus é Deus, fosse levado até a morte, ainda foi levado a uma morte vexatória, a uma morte dolorosa, a uma morte que era dada aos ladrões, que era a morte de cruz, que era dada aos malfeitores. Uma morte violenta, uma morte vexatória, que envergonhava
aqueles que passavam por esse tipo de situação, desde o aspecto da própria morte em si, como pela exposição da pessoa, né? Pela sua condição de ser exposto, como a Bíblia fala, a um espetáculo público, né? Para sua de humilhação e de assassinato, né? De derramamento de sangue. Então, essa abordagem, né? O estudo do Kenosis nos convida a uma profunda reflexão sobre a natureza de Deus e a sua disposição de se humilhar por nós. Porque se nós formos pensar, né, de maneira efetiva, entre aspas, né, Deus podia ter essa abordagem com o homem de diversas formas, ou seja, Deus poderia se relacionar com o homem de diversas formas. Eu vou dar os dois exemplos aqui. Jesus não precisava, entre aspas, né, não precisaria descer e se humilhar e morrer na cruz do Calvário por nós. Deus poderia simplesmente descer, Jesus poderia descer e falar assim, olha, Vera, Lúcio, Marcos, Fernanda, Daniele, Cristiano, Eliane, acabou a palhaçada, acabou essa rebeldia. Se prostrem, me adorem, porque eu sou o Senhor, e quem pecar e quem errar, morte. Deus poderia escolher se relacionar com o homem na base do seu poder, por exemplo. Ou Deus poderia escolher se relacionar com o homem na base da sua justiça, por exemplo. Lembre-se que o Senhor, ele não precisa de mim, de você, na verdade, ele não precisa de absolutamente nada para ele existir. A definição de Deus por natureza, nós vimos lá no módulo 1 do estudo aqui do CETEB, é que ele é autossuficiente por si só. Deus, ele não precisa de mim, de você, para absolutamente nada. Ele existe por si só. Ele existe sem necessidade de nada externo, nada além dele, para que na verdade, nem existe nada além dele, né? A própria palavra declara que, além de Deus não há outro, não há nada. Então, Deus poderia se relacionar conosco, por exemplo, na forma da sua justiça. E na forma da sua justiça, qual seria o final disso? A morte de todos nós. Uma vez que Deus não tolera, por ser santo, o pecado, né? É inconcebível para Deus o pecado. Deus poderia executar a sua justiça divina e simplesmente exterminar toda a humanidade. E Deus teria se relacionado conosco na base da sua justiça. Ou nos obrigado a adorá-lo na base do seu poder. Mas João 3,16, ele se torna poderoso quando nós entendemos isso. Porque a Bíblia diz em João 3,16 que não foi nem na base do poder, nem na base da justiça, mas na base do amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus decidiu, do alto da sua sabedoria e do alto do seu amor, se relacionar com o homem não em poder, não em justiça, apesar de todo o poder ser manifesto, toda a justiça ter sido saciada em Cristo, mas ele decidiu relacionar-se com o homem em amor. E ao amar cada um de nós de tal forma que ele se entregou por nós, ele nos deu a possibilidade de, em Cristo, e hoje eu vi um debate muito interessante, estava de tarde aqui, né? Na verdade, na hora do almoço, botei um debate para me ouvir enquanto eu almoçava, e eu vi uma expressão muito, muito interessante do professor que estava fazendo o debate, que ele explicava, né, que essa expressão em Cristo, né, em Cristo, é a mesma estrutura usada para lá em Noé, quando falava da família de Noé que foi salva na arca, né, através da arca. Ou seja, essa expressão em Cristo é a mesma coisa que dentro da arca, né? Ou seja, no sentido de que como a arca foi o veículo de salvação para Noé e sua família, essa expressão em Cristo significa que Jesus é esse veículo, né? Essa arca, né? É esse meio de salvação pelo qual nós somos salvos. Todos aqueles que entram por essa porta, né? Que é Cristo, por esse caminho, assim como aqueles que creram e entraram na arca e foram salvos do juízo de Deus, né? Deus executou o juízo e aqueles que estavam na arca, eles estavam acima do juízo de Deus, no sentido de que aqui estava sendo executado o juízo sobre a humanidade e essas pessoas estavam salvas na arca acima da execução desse juízo na arca. Então, paralelamente, nós estamos assim, Deus executará a sua justiça, porque a justiça de Deus, ela precisa e deve ser executada, mas aqueles que estão em Cristo, nós estamos acima da execução dessa justiça. E é muito lindo perceber que nessa linha, quando lá em Apocalipse capítulo 20, Apocalipse capítulo 20 é um capítulo central de Apocalipse que fala sobre o grande trono branco, né? Que nós nos apresentaremos
diante do trono do Cordeiro. E no original lá é a mesma palavra que é utilizada para pódio, né? Então, os santos, né, a igreja, ela vai se apresentar no sentido de ser colocada, né, ter acesso não somente ao trono, mas ser colocado no local de vitória, no pódio, né? Se apresentar diante do Senhor no pódio, porque nós estamos em Cristo, sendo mais que vencedores, não somente nesse tempo, mas para toda a eternidade. Então, quando Jesus ele estabelece esse processo de se humilhar por nós, né, nós percebemos o quão grande esse amor, porque ele poderia ter se relacionado em poder, em justiça, mas foi em amor. E em amor houve um ato profundo, que foi seu esvaziamento, ou seja, sendo Deus, né, ele se despiu de toda a sua glória, de todo o seu resplendor, né, ele foi abdicando até se entrar, né, encarnar, né, na natureza humana, e sendo um de nós, né, ele se humilhou até a morte e a morte de cruz. Então, porque era necessário que, assim como entrou a perdição no mundo através de um homem, somente por um homem, né, o homem é essa porta, somente por um homem poderia ser feito o conserto daquilo que havia acontecido lá com Adão no Éden. Então, a gente vai desvendar aqui, né, a verdadeira natureza de Cristo. Então, através do estudo do kenosis, né, da kenosis, iremos entender que Jesus, embora sendo Deus, renunciou à sua glória e poder para se tornar humano, assumindo a forma de servo, e Isaías já profetizava, nós vimos as aulas aqui sobre a encarnação de Cristo, né, o cumprimento das profecias, né? E Isaías trata sobre isso, se não me engano, Isaías 53, sobre o servo sofredor. E vamos desvendar sua humildade, sua disposição de se sacrificar por nós. E, obviamente, as aplicações práticas, né? Esse estudo vai nos ajudar a compreender melhor o amor de Deus e aplicar esse conceito na nossa própria vida. E por isso a gente vai explorar como podemos imitar a humildade de Cristo e servir ao próximo, né? Com amor e abnegação. A humilhação de Cristo nos mostrou que o serviço ao próximo, ao serviço ao nosso irmão, é a maior disposição de um coração que serve e que quer seguir a Deus com toda a sua força. Estava falando um pouco antes aqui de começar a gravar na aula, né? Nós tivemos a separação dos diáconos na igreja sobre isso, tanto para os diáconos quanto para qualquer pessoa, para pastores, para os obreiros, para qualquer irmão que sirva na igreja como voluntário, ou para qualquer um de nós que somos crentes em Cristo Jesus, a nossa percepção e a nossa certeza deve ser sempre essa, que o maior no reino sempre vai ser aquele que serve, porque o maior de todos nós, obviamente, Cristo Jesus, ele veio para mostrar justamente isso. Ele serviu por amor, e nós precisamos servir também a exemplo dele. Então, a introdução ao autoesvaziamento de Cristo. Alguém pode ler para mim, por favor? Entrando no reino de Deus. O autoesvaziamento de Cristo é um tema crucial para entendermos o caminho para o reino de Deus. Jesus, em sua infinita humildade, abriu mão da sua glória divina para assumir a forma de servo, abrindo-nos o caminho para a salvação. A jornada da humildade. Kenosis nos revela a verdadeira natureza de Deus, que se humilha para nos elevar. Jesus, o eterno Filho de Deus, escolheu se esvaziar para se tornar semelhante a nós, demonstrando o seu amor e compaixão infinita. Aí, a profunda humildade de Cristo. Jesus, em sua totalidade divina, se esvaziou, assumindo a forma de servo, evidenciando as dores e limitações da humanidade. Este ato de profunda humildade é a base de nossa fé e da nossa salvação. Então, se perguntar para nós qual é a base da nossa fé, a base da fé cristã, né? Ou seja, eu gosto de destrinchar esses conceitos, né? Porque fala assim, a base da nossa fé, aí fica meio etéreo, né? O que é a base da nossa fé? Sendo a fé, a confiança em Deus e sua palavra, né? Quando nós confiamos em Deus e sua palavra, nós temos fé. Então, a base dessa confiança em Deus e da sua palavra é esse ato de profunda humildade. Ou seja, Deus morreu por nós. Deus se entregou por nós. Jesus veio e substituiu a cada um de nós na cruz do Calvário. E um Deus que faz isso, ele nos leva a termos total confiança, não somente naquilo que ele fez, mas naquilo que ele nos prometeu. Porque se Deus foi capaz de se esvaziar de si mesmo e no alto de humildade se colocar no nosso lugar, ou seja, Deus substituiu a mim e a você na cruz do Calvário, com certeza junto com esse ato de amor e esse ato de profunda humildade, também será cumprida
todas as promessas que estão estabelecidas na sua palavra. Então, essa ideia de nós precisamos entender que o caminho para o reino de Deus passa obrigatoriamente por um coração humilde e de serviço, que não existe espaço no reino, não existe espaço no reino para o orgulho, não existe espaço no reino para a autossuficiência, não existe espaço no reino para a arrogância, não existe espaço no reino para a soberba, pelo simples fato que é somente um código moral. Então não existe espaço para essas coisas, porque nós temos um código de ética, de comportamento, né, vamos dizer assim, de moralidade dentro da igreja. Não existe espaço para essas coisas, não por um código de ética, não por um código de moralidade, não por um código de convivência, mas porque aquele que é o nosso Senhor e Salvador mostrou exatamente como nós deveríamos nos portar e qual era o caminho que deveria ser seguido através dele para o reino de Deus. Se Jesus é o caminho, esse caminho ele foi construído com amor e com humildade e compaixão por aqueles que estão ao nosso redor. Então, quais são os significados do kenose, né? A origem do termo kenose vem do grego keno, né, que significa esvaziar. E esse termo descreve o ato de Jesus abrir mão de seus privilégios. Então, o que a gente está falando? O que é o kenose? É esvaziar. E que esvaziar, o que é objetivamente? Jesus abriu mão de seus privilégios divinos para assumir a forma de servo, se tornando semelhante aos homens. Ele renunciou à glória, né? Jesus, em sua natureza divina, escolheu se esvaziar, abdicando de sua glória celestial, assumindo a forma humana, e esse ato, né, de se esvaziar é um ato de amor sacrificial e humilhação. Ou seja, pense o seguinte, nós vimos lá no módulo 1, nos atributos de Deus, nós vimos lá no módulo 1, nos atributos de Deus, algo que era inegociável para Deus, que era a sua glória. Deus não divide a sua glória com absolutamente ninguém. Tudo que Deus faz é para a sua glória. Tudo que está sendo feito é para a sua glória. Então, a glória de Deus é algo, vamos dizer assim, inegociável do ponto de vista da divindade de Deus. Mas Jesus se esvaziou da sua glória celestial para que, assumindo a forma humana, pudesse não somente nos ensinar um novo e vivo caminho para Deus, mas pudesse se colocar no nosso lugar na cruz do Calvário, nos dando um novo acesso a possibilidade de uma vida eterna com Deus. E esse ponto é justamente o amor sacrificial. O ato de esvaziamento de Cristo demonstra, né, o seu amor infinito por nós. Ele, o único Deus verdadeiro, preste atenção nisso, ele, o único Deus verdadeiro, se humilhou para nos salvar, revelando a profundidade do seu amor e a sua disposição de se sacrificar por nós. Por que eu destaco isso? Com o tempo, e talvez nem com o tempo, mas as pessoas talvez tenham uma visão equivocada no sentido do seguinte: não, Jesus ele veio e ele já estava tudo certo para ele morrer, né? Como se Jesus estivesse só esperando completar lá 33 anos para fazer o sacrifício e na cruz do Calvário e estava tudo certo. Jesus era um 100% homem, 100% Deus, autoprogramado para se destruir com 33 anos na cruz do Calvário. Não, custou e custou muito. Custou e custou muito. Desde o início, ele abriu mão de sua glória, abriu mão do seu estado, né, de onipotência. Não que Jesus deixou de ser onipotente, mas, né, ele, na forma humana, ele abriu mão da sua estrutura, vamos dizer assim, divina, para ser como um de nós. E não somente isso, em sendo um de nós, ele abre mão da sua própria vida. Jesus era alguém, e essa é uma visão que eu sempre gosto de trazer, Jesus era alguém feliz, Jesus era alguém alegre, Jesus amava a sua vida. Jesus não estava louco para, ai meu Deus, ai pai, não vejo a hora de ir para a cruz do Calvário, não. Tanto é que, o que os fariseus acusavam Jesus? Jesus era feliz demais, entre aspas. Lembra que ele fala assim, que eles comparam Jesus falam que Jesus tinha demônio, porque Jesus comia e bebia, né? Jesus se alegrava, Jesus ia a casamento. Aí Jesus fala, olha, vocês precisam se decidir, porque veio João Batista, que não comia nem bebia, né? Que ficava lá no deserto,
jejuando, comendo gafanhotos, né? Que uns dizem que é uma planta, outros dizem que era gafanhoto de verdade, mas, enfim, uma vida de sacrifício, longe, né? Vamos dizer assim, dessa alegria, né? Da vida, vamos dizer assim, nesse aspecto. E vocês diziam que tem demônio. E agora vem o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem que tem demônio, né? Nós vemos Jesus indo a um casamento, nós vemos Jesus amando seus discípulos, seus amigos, né? Na ceia, né? Mostrando intimidade, abraçando, botando sobre o peito. E a maior expressão disso é que no Getsemane, né? Na noite que antecede a sua crucificação, seu sacrifício, Jesus sabia, obviamente, tudo que ele precisava fazer. Para ele era muito claro. Mas Jesus diz, olha, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha, mas a sua vontade. Por que Jesus coloca aquilo muito claro? Porque, assim, para algumas pessoas, talvez a frase ali deveria... Ai, pai, adianta logo isso, vamos logo, que eu vou lá para a cruz e quero acabar logo com isso. Não, tá tudo certo. Não, Jesus amava a sua vida, Jesus chorou, Jesus sangrou de ansiedade, de nervoso, Jesus não queria morrer. Jesus não foi para a cruz como um suicida, não, como alguém que estava pronto para morrer, não. Jesus amava, ele era o cordeiro, ele era justo, ele não tinha pecado, ele não fez nada. Jesus era um inocente, Jesus era um inocente. Imagina você inocente, alguém bate na tua casa aí e te prende, te bate, te espanca, por quê? Por nada. Jesus era inocente. Gente, Jesus era um cordeiro, era uma ovelhinha, Jesus era inocente. Jesus era inocente, Jesus, ele amava a vida, ele não queria morrer. E é isso que torna o sacrifício dele tão poderoso, porque a própria vida, né? Se você pensar assim, se Jesus é a vida e ele é a vida, Jesus é a fonte de toda a vida, tudo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo que foi criado foi em Cristo. Ele é a própria vida, ele não tem vida, ele é a própria vida. E você acha que a vida, como é que alguém pode não considerar que a vida não queria morrer? A vida não foi feita para morrer, a vida é vida. E a vida morreu, e a vida se entregou, e a vida se derramou, para que eu e vocês, nós tivéssemos uma nova chance, porque a gente estava perdido, sem isso nós não teríamos a menor condição, nós estávamos perdidos, não existe a salvação para nenhum de nós, não existe ninguém bom o suficiente, não existe ninguém justo o suficiente, não existe ninguém santo o suficiente. Então, quando a gente entende do que Jesus abriu mão, é impossível você não entender o quanto Jesus te ama. E entender o quanto Jesus nos ama é fundamental para uma vida cristã firme. Vou abrir um parênteses aqui, mais uma vez. Não estou falando que existe concessão ao pecado, que está tudo bem pecar. Né? Não é isso, não é liberalidade do pecado. Se você pensa assim, eu já falei, você precisa se converter de novo. Fechando esse parênteses, eu vou colocar. Então, porque quando nós entendemos isso, quando nós pecamos e que nós pedimos perdão a Deus, se nós temos a percepção e a clareza do amor de Deus, nós não vivemos acusados. Nós não permitimos que o diabo, que é o acusador, não é isso? O diabo é o acusador. Se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos purificar de toda a nossa iniquidade. 1 João, capítulo 1, versículo 9. E o que passa disso é satânico, o que passa disso é demoníaco. Se você confessou de verdade, mais uma vez eu estou dizendo, não é uma vida de pecado, de prazer, pequei, vou pedir perdão, mas eu peco. Não estou falando assim. Se você errou e no seu coração você confessou seu pecado, se apodere do amor de Deus, porque esse amor ele é poderoso a ponto de executar esse sacrifício. E duvidar desse amor, achar, eu confessei o pecado, que é o sentimento que a gente fica meio que é esse, né? Aí eu pequei e agora tudo vai dar errado na minha vida. Amanhã eu perdi o ônibus, tá vendo? É porque ontem eu pequei. Ou meu chefe brigou comigo, é porque eu pequei. Começa a querer a criar um sistema de freios e contrapesos com Deus, né? Então, já que eu pequei, eu preciso ser castigado, né? E aí eu vou sendo castigado para meio que igualar essa relação. Ou seja, eu pequei, aí eu confessei meu pecado, aí amanhã meu patrão briga comigo, eu perco dinheiro na rua, sei lá, eu arranho meu carro, perco o namorado, sei lá, bote o que você quiser aí. Para quê? Para a gente tentar, na nossa cabeça, a gente trabalha com esses freios e contrapesos, né? Nessa relação. Eu errei, eu preciso pagar por esse erro. Só que quando você entende que não existe isso, Você errou, Deus te ama. Você confessou seu pecado, Deus lança no mar de esquecimento. Deus não se lembra. Ah, por que Deus não se lembra? Porque ele tem amnésia? Não, porque ele escolheu não se lembrar. Lá no Antigo Testamento, quando você vê o sacrifício de Yom Kippur, né, o dia da expiação do pecado do povo, que era uma vez por ano que o sumo sacerdote entrava lá no Santo dos Santos, você vai ver que tem dois tipos de sacrifício. O animal que é morto, e tem um sobre o qual é colocada a mão,
e ele é lançado para o mar de esquecimento. Ele é lançado em direção ao deserto para o mar de esquecimento. Não é que Deus tem amnésia. Deus escolheu não se lembrar do meio do seu pecado. Funciona mais ou menos assim. Quando você pecou hoje, você pede perdão ao Senhor. Mais uma vez, não estou falando sobre liberalidade de pecado. Então vou pecar à vontade que Deus não se lembra. Irmão, se você pensa assim, você precisa se converter. Então, dito isso, você pecou hoje, Senhor, me perdoa, não sei o quê. Daqui a 3 dias, uma semana, amanhã, não importa. Você pecou e você vai... Senhor, Senhor, não aguento mais, olha eu aqui novamente. Deus, é mais ou menos assim, ele falou, o quê? De novo? Para mim, essa é a primeira vez. Por quê? Porque Deus tem amnésia? Não, porque o sangue de Jesus, ele cobriu a minha e sua vida. E ele é suficiente para nos purificar e nos afastar de todo pecado. Lembra de Salmos que eu falei no treinamento? Assim como o Ocidente dista do Oriente, né? Assim como o Norte dista do Sul, o Leste do Oeste, assim Deus afasta de mim a minha iniquidade, os meus pecados. Então, quando nós entendemos esse processo do autoesvaziamento, é impossível você duvidar desse amor. E isso é libertador, porque muitos cristãos sinceros perdem a sua vida espiritual, se esfriam na igreja porque erram, e erram feio mesmo, não estou falando assim, pecaram, erraram, claramente erraram, mas não vão até o passo de confessar o pecado, mas não conseguem se apoderar do perdão. E aí, porque é mais ou menos assim, como a gente, no Brasil, principalmente, a gente vem de uma sociedade muito sincretista, né? A gente aqui é católico, umbandólico, candomblendólico, energético, a gente é meio que a mistureba de tudo, né? O brasileiro, de maneira geral, a gente mistura meio que tudo, né? Então, esse sistema, né, de divindades, vamos dizer assim, não importa qual que seja a sua crença anterior, ele sempre exige esse ciclo, né? Você sempre tem um ser divino que existe um sacrifício, né, um ser divino que exige um sacrifício seu para que te dê algo de volta, né? Então, eu vou lá, oferto alguma coisa a essa divindade se agrada de mim ou não, se agradar, ela me devolve alguma coisa. Então, eu vou lá, ofereço um despacho e ela me devolve alguma coisa. Ofereço uma romaria e ela me devolve alguma coisa, né? Então, ofereço caridade, ela me devolve alguma coisa, né? E a divindade aqui que eu digo, qualquer um deus, 2 deuses, 200 deuses, uma energia, o cosmos, o universo, que é o princípio, né? Você faz, o universo te devolve, você pensa coisas boas, o universo te devolve, coisa. Porque nós acostumamos esse ciclo, só que o cristianismo não é isso. Não é isso. Em Cristo Jesus, esse ciclo perverso e doentio se acabou. Por quê? Porque Deus não quer nada de nós. Jesus nos deu tudo e pediu de nós absolutamente nada. Há 2 semanas atrás eu preguei no domingo sobre isso. Apenas o coração. Só isso. Apenas o seu coração. Deus não quer seu dinheiro, Deus não quer sua alegria, Deus não quer nada. Deus não precisa de nada. Então, essa existência de Cristo pré-encarnado, né? Nós já falamos aqui, eu já falei, é importante nós estudamos aqui para entender que Cristo já existia na forma de Deus, possuindo toda a glória, todo o poder do Criador, né? E ele era e continua sendo o eterno Filho de Deus, o único Deus verdadeiro. E ele tinha a sua glória celestial, lembra? Quando nós estudamos aqui acho que eu estudo 25, o Cristo pré-encarnado. Jesus, antes da sua encarnação, habitava na plena glória. Ele tinha plena comunhão com o Pai, ele era e continua sendo o Filho unigênito, radiante na sua glória divina. E ainda mais a sua própria natureza, né? Ele não só é o único Deus verdadeiro, como é o Criador de todas as coisas. Ele é imutável e ele é eterno. Agora você pensa no Deus Criador de todas as coisas, imutável e eterno, se esvaziou para se fazer um de nós. E eu acho muito lindo, né? Que eu vi até num debate um tempo atrás, debate não, numa palestra há um tempo atrás, o pastor falava sobre isso, ele falava, olha, Deus não se relaciona com... Deus não nos fez deuses, pequenos deuses, para falar conosco, né? Deus tem um relacionamento conosco hoje, Deus não nos fez deuses, né? Ou mini-deuses, porque Deus, teoricamente, só poderia falar, né? Ter um relacionamento com Deus. Não, ele, pelo contrário, ele se fez um de nós para nos mostrar o que é a verdadeira humanidade. Quando Jesus vem como homem, ele não vem somente morrer na cruz, ele vem mostrar o que ele, né, o Pai, o Filho e o Espírito idealizaram para a humanidade. Jesus, ele não somente é Deus, mas como ele é o humano perfeito. Ele é o humano perfeito. Ele é o caminho, não no sentido somente de volta para Deus, mas o caminho no sentido de modelo. Diz, olha, a humanidade deveria ser assim. Foi isso que Deus sonhou, amoroso, em comunhão com o Pai, cheio, né,
entenda isso, né? Cheio de fé no sentido, óbvio que Jesus é Deus, mas no sentido assim, para realizar as obras, para libertar o cativo, para curar o enfermo. Então, Jesus ele veio para estabelecer esse modelo. E isso fazia parte da sua missão redentora, né? O autoesvaziamento de Cristo teve como propósito, primeiro e antes de mais nada, nos salvar, né? Ele se identificou com a nossa condição humana, vivenciando a dor e a fraqueza para nos redimir do pecado e da morte. E essa condição de vivenciar a dor e a nossa fraqueza, ou seja, ele foi um de nós e entende qual é a nossa natureza, é o que nos faz crer e ter confiança que Jesus é o verdadeiro e único e necessário mediador entre Deus e os homens, como diz a palavra. Não é São Pedro, São Mateus, São Lucas, apóstolo fulano, apóstolo ciclano, bispo beltrano, pastor fulano, coach ciclano, babalorixá fulano. Não existe intermediário entre o homem e Deus. Na verdade, só existe um, a saber, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por quê? Porque ele é essa peça. Imagina assim, né? Vou mal comparando. É mais ou menos assim. Tinha Deus e tinha o homem. E o homem era incompatível, porque o pecado não encaixava essa relação, não funcionava pela incompatibilidade do homem, porque Deus é santo e não encaixava. Não tinha como funcionar essa relação pela incapacidade do ser humano, quebrado, caído, esquecido, miserável, condenado à perdição eterna. Só que quando vem Jesus, ele vem para ser essa peça de encaixe. Ele é 100% Deus e se encaixa perfeitamente, obviamente, em Deus, ao mesmo tempo que ele é 100% homem e consegue fazer com que o homem se encaixe perfeitamente no plano eterno de Deus. Então, esse desencaixe em Cristo se torna agora uma unidade, a saber, Cristo como cabeça e a sua igreja como corpo. Nós nos tornamos um em Cristo Jesus. Nós nos tornamos um a partir do sacrifício de Cristo Jesus. Então, esse sacrifício, ele é redentor, ou seja, ele resgatou. Jesus, em sua total humildade, se tornou semelhante a nós, vivenciando a fragilidade humana, para, através do seu sacrifício, nos reconectasse, nos reconciliasse com Deus. E isso é o que nós chamamos da graça redentora. O autoesvaziamento de Cristo nos revela a graça redentora de Deus. Ele nos ama tanto que se humilhou para nos salvar, abrindo um caminho para a vida eterna. Por que é graça redentora? Porque a missão veio com o propósito de nos salvar, nos resgatou. O sacrifício veio e nos reconciliou. E qual é o custo disso para nós? Nada. É de graça. É presente. Graça, dom de Deus, presente, gratuitamente. Qual é o nosso papel nesse processo? Aceitar, tá? Assim, uma maneira bem superficial, né? Qual a única forma, se eu tenho um presente, por exemplo, para Marcos Vinícius, está aqui na live conosco. Qual é a única forma do Marcos Vinícius não receber um presente que eu comprei para ele? Ele não aceitando, certo? Ele não aceitar, não aceitou. Ah, Marcos Vinícius, comprei um teclado novo para você, de última geração, top de linha, o melhor que tinha, caríssimo. Não importou, o preço era impagável, mas eu comprei e quero te dar. Tá aqui. Mas é o quê? De graça? Não, é de graça. Só você aceitar esse presente. Qual a única forma de ele não receber esse presente? Não aceitando. Ele fala, não quero. Não, mas é o melhor de todos, você não pode comprar. Não, mas eu não quero. Não, mas esse daqui não tem como você ter ele. Se você não aceitar esse, você nunca vai... Ah, mas eu não quero. Ah, mas você vai continuar tocando dando exemplo, tá, Marcos Vinícius? Obviamente. Mas você vai continuar tocando aí numa coisa toda quebrada, com o som todo distorcido, todo esquisito, que não flui, não funciona, porque não quer esse aqui? Não. É isso que a gente faz. Deus veio e nos deu um presente, uma oferta. Aqui, ó, salvação. E tem gente que rejeita. Não, mas você vai ficar vivendo essa vida miserável aí mesmo? Perdido, vazio, destruído, sem direção, sem propósito. Não quer essa vida aqui, João 10:10, lembra? Eu vim para que ter uma vida em abundância. Não quer essa vida aqui? Não. Prefiro continuar aqui com essa vida. Então, a partir daí, né, nós precisamos entender como a gente pode aplicar esse exemplo, que é o mais importante. Não adianta só você entender esse processo se você não aplica isso. E muitos cristãos falham aqui. Esse é o ponto onde vai fazer toda a diferença na minha e na sua vida, para o impacto que nós vamos gerar para a nossa própria vida e para o reino. Por isso que tem muitos cristãos que são muito mais parte do problema de alcançar vidas, né, de bom testemunho, do que da solução. As pessoas blasfemam contra Deus por conta da nossa conduta como povo de Deus, muitas das vezes. Por quê? Porque muitos cristãos são muito mais parte do problema que da solução. Entenderam tudo. Jesus veio, Jesus me salvou, é graça, blá, blá, blá. Entenderam tudo que eu expliquei aqui, sabe tudo. Mas e na prática? E aí pecam
e se tornam parte do problema e não da solução. E o primeiro ponto é a humildade de serviço, né? Assim como Cristo, nós devemos nos esvaziar dos nossos privilégios e ambições, reconhecendo que somos servos de Deus e que devemos servir ao próximo com humildade e amor. Esse é o ponto fundamental. No reino, na igreja do Senhor, não pode ter ambições, não pode ter privilégio. Ah, não, eu sou pastor da igreja, eu quero ter o privilégio de, no aniversário da igreja, sei lá, eu tenho uma mesa especial, toda melhor do que todo mundo, vou comer diferente de todo mundo, porque eu quero ter privilégio, que eu sou pastor, entendeu? Então, eu me sacrifico pela igreja. Que não, o pensamento tem que ser, não, o Senhor me chamou, o Senhor me salvou. E nesse projeto, nesse plano maravilhoso, nesse plano eterno, nesse plano inimaginável de salvação, onde o próprio Deus tomou o meu lugar, o rei me estendeu a mão. E quando ele me estendeu a mão, ele me deu o prazer, o privilégio de poder servir nesse reino. O meu privilégio está em servir no reino, não me servir do reino. Então, como pastores, como diáconos, como obreiros, como irmãos em Cristo, nosso privilégio está em servir ao rei e à igreja, a noiva do rei. Então, a humildade de serviço é o ponto central de tudo que nós precisamos fazer. Porque nós também devemos ter esse amor sacrificial. Devemos seguir o exemplo de Cristo, aprendendo a amar com amor sacrificial, abrindo mão dos nossos interesses pessoais para servir a necessidade dos outros. Ah, mas dá trabalho? Claro que dá trabalho. É sacrificante, muitas das vezes, é óbvio que é. Você abre mão do tempo seu para você estar servindo na igreja, você abre mão de um tempo com os seus irmãos para você estar lá na igreja, fazendo as coisas. É óbvio, para todos nós, tá? Não estou dizendo só para mim, não, estou falando para quem serve na igreja, para quem serve ao reino. Ah, vou marcar um evangelismo, vamos lá falar de Jesus, sabe? Nossa, claro que é sacrificial. Vou deixar, sei lá, de ir ao shopping, ver um filme, porque tem que estar lá falando amor de Cristo para as pessoas. É claro que é. Mas a base é essa, é sacrifício. É um amor que se doa. É abrir mão das suas necessidades. E eu não estou dizendo que você precisa ter uma vida beata, mas é saber que você precisa abrir mão dos seus interesses para... Porque o que é mais importante, né? Mal comparando. E mais uma vez, não estou dizendo que você não pode comer um lanche, comer uma pizza no cinema, não é nada disso. Mas entre separar um tempo para falar do amor de Cristo para aqueles que estão perdidos e não querer abrir mão do meu descanso no final de semana, mas aqui é um sacrifício grande, porque eu estou bem cansado, claro que é. Mas a base é essa, é o amor que se sacrifica. O outro ponto é o poder da oração, né? A oração nos permite nos conectar com Deus e buscar a sua orientação, nos ajudando a identificar áreas em que precisamos nos esvaziar para servir melhor ao próximo. Isso precisa ser uma tarefa diária, por isso que os jejuns, né, cada 2 meses da igreja, eu falo sobre isso, é para alinhar nosso coração com Deus. E a gente precisa ser honesto, falar assim, Senhor, onde é que eu tô? Onde é que eu preciso servir melhor? Onde é que meu coração está arrogante? Onde é que eu tô me achando melhor? Só no meu coração, Senhor, me mostra. Porque às vezes não é voluntário, às vezes não é de caso pensado, às vezes não é nem por maldade, mas a gente precisa ter esse processo de autoexame. O reino é isso, né? Eu já falei sobre isso na ceia domingo. Tanto que Jesus falou, examine-se o homem a si mesmo. Eu falei sobre a Páscoa no domingo, sobre o cordeiro. Como é que a gente está tratando o cordeiro? A gente está cumprindo tudo, está atento aos detalhes? A gente está vivendo uma vida realmente para aquilo que é o sacrifício de Jesus? A gente está se autoexaminando, né? Porque o reino é isso, não é eu cuidar da vida da Vera, da Fernanda, da Márcia, da Eliane, do Marcos, da Tatiana. Não, é cada um cuidando de si mesmo, é de se autoexaminando. Falou, peraí, deixa eu parar aqui. Estou servindo fazer o reino, peraí, onde é que você anda? Onde é que eu preciso melhorar? Ah, não, eu preciso ser mais humilde com meus filhos, com meu marido, preciso ter um amor maior com a minha família, preciso ter mais atenção. Qual é esse processo? E, por fim, a palavra de Deus. A Bíblia nos guia no caminho da humildade do serviço, revelando o exemplo de Cristo, né? E nos incentivando a viver umas vidas dedicadas a esse serviço. É impossível você fazer tudo isso que eu falei aqui, que é necessário, sem a palavra. Gente que não conhece a palavra, não conhece nada disso, não consegue estar sensível a nada disso. É impossível você viver uma vida cristã saudável se você não lê a palavra. É impossível, esquece. Porque ela é o guia, ela mostra, ela revela, ela que... Não é isso que a palavra diz? Que a palavra de Deus ela é capaz de separar, né? Junta e medula, fazer a divisão, mostrar, escrutinar, né? O nosso interior, o nosso coração, trazer... ela é a luz que traz as trevas do nosso coração, expõe, né? Diante da luz nada fica escondido. Então, se você não se expõe, né, à luz, à palavra de Deus, você nunca vai ver o que há dentro do seu coração. Eu nunca vou ver o que há dentro do meu coração. Porque, eu não sei se vocês já passaram por isso, você está lendo lá a palavra assim, a hora que você lê, você fala, meu Deus, eu não acredito. Aí, assim, seu coração fica escancarado que você está errado. Seu pecado salta, assim, né? Por exemplo, pula. Você está ali lendo a palavra do nada, seu pecado pula em cima da mesa.
Eu falo, meu Deus, preciso corrigir, preciso melhorar nisso, mudar isso, fazer isso. Isso a palavra é a única que é capaz de fazer, né? E aí, como só informações finais, eu termino aqui, né? Ao longo desse processo, só tome cuidado com as doutrinas sobre o kenosis, né? E eu posso deixar depois lá no grupo lá para vocês o material, que surgiu ao longo do tempo, né? Até hoje permanece, né? O docetismo, né? Que afirma que Cristo não possui corpo físico, mas apenas uma aparição humana. Essa doutrina rejeita a encarnação de Cristo e a sua humanidade. Tem muitas religiões, né, que acabam querendo meio que por defender isso, como se Jesus fosse meio como espírito, né, um ser elevado que veio à Terra. Isso é absurdo. Jesus veio em carne, Jesus 100% homem, 100% Deus. O arianismo, né, ensina que Cristo era uma criatura criada por Deus, inferior a Deus Pai, e essa doutrina negava a divindade de Cristo, sua natureza eterna. Mas arianismo, eu nunca ouvi falar disso. Claro que já ouviu os testemunhos de Jeová, por exemplo, creem dessa forma, que Jesus é um Deus menor, né? Jesus é Deus, mas é um Deus menor, é um Deus criado, né? Por isso que os testemunhos de Jeová, né? Que eles só testemunham do Pai, do Jeová, né? Vamos dizer assim, né? Eles não conseguem crer na triunidade, né? Na trindade do Senhor. Acreditam em Jesus, mas como um Deus menor, por exemplo. E o monofisismo, né? Que afirma que Cristo possui uma natureza adivina. E essa doutrina negava a humanidade de Cristo e sua experiência humana, ou seja, não acredita na carne, e o outro acredita que Jesus só tinha natureza divina, ou seja, ele viveu entre nós, era um Deus vivendo entre nós, mas não teve suas experiências humanas. E é claro que teve, a Bíblia fala claramente sobre isso. Desde as coisas mais simples. Jesus na morte de Lázaro, o versículo o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou, Jesus se alegrou, Jesus suou sangue, Jesus como é que eu posso explicar? Ele viveu, né, todas as sensações e todos os processos da humanidade. Qual é a única diferença? Jesus não pecou. Jesus foi tentado, não foi? Foi levado ao deserto? Jesus foi tentado, como eu sou tentado, como vocês são tentados. Jesus foi tentado. Qual a diferença entre nós e Jesus? Que Jesus não pecou. Jesus venceu o pecado. Jesus venceu as tentações, né? Jesus ele é diferente nesse aspecto, mas viveu toda a experiência humana, e aqui a gente pode depois bater um papo sobre isso. Então, a conclusão aqui é que Cristo, né, em sua finita humildade, esvaziou-se voluntariamente, assumiu a forma de servo e nos deu o maior exemplo de amor sacrificial. Ele nos mostrou como podemos nos humilhar para servir ao próximo, abrindo mão dos nossos interesses pessoais para nos dedicar ao serviço do reino de Deus. Ele foi exaltado por Deus e deve ser adorado por todos, pois através do sacrifício, Jesus nos reconciliou com o Pai e nos deu o caminho para a vida eterna. Amém? Amém. 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 Então, termina aqui, né, esse estudo de número 29, é só uma aula. Se você quiser depois rever, vai estar disponível no YouTube, também o material. Amém. Mas é um ponto muito importante, né? Nós precisamos ter quando nós entendemos, né, isso fica muito mais fácil a gente sondar o nosso coração e muito mais fácil servir, né, no reino. Infelizmente, nós vivemos tempos muito difíceis, né, que as pessoas têm colocado o seu ego, a sua imagem, né, a sua honra, né, acima da igreja, acima das pessoas, e isso não é o reino de Deus. Não é o reino de Deus. O reino de Deus é serviço. O maior sempre vai ser aquele, e esse é o ponto central, não porque, como eu falei no início dessa aula, não porque existe um código moral, um código de conduta na igreja, mas porque Jesus, nosso Senhor e Salvador, ele nos deu esse exemplo. Jesus se esvaziou de si mesmo, e eu e você devemos seguir pelo mesmo caminho, nos auto-esvaziarmos da nossa arrogância, da nossa prepotência, do nosso ego, da nossa vaidade, da nossa necessidade de aparecer mais do que as pessoas e servirmos ao reino com toda a humildade. Amém? Jesus abençoe vocês. Termina aqui essa aula. Amém. 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 Vamos orar então para iniciarmos. Alguém quer fazer algum comentário? Não? Amém. Vou pedir ao Cristiano para orar. Vamos orar, Cristiano, para nós encerrarmos a nossa aula então, tá bom? Vamos orar. Sim. Amém, Senhor. Senhor Deus, eu venho te agradecer, Senhor Deus, por mais uma noite maravilhosa, Senhor. Que aula de entendimento e de esclarecimento da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Essa palavra entrou em todos os nossos corações. Que todos que possam ouvir essas palavras, Senhor, possam ter um entendimento. Só o Senhor é o caminho e a verdade. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Que nós tenhamos uma noite abençoada. Que nossa noite seja uma noite de tranquilidade. E desde já eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Amanhã, quarta-feira, 7h30 nosso culto busca. Vamos orar, vamos louvar o Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, tá? Jesus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Paz. Amém, pastor.